Tenho 5 mil reais. Aonde eu invisto esse dinheiro para ter um bom retorno? Na poupança ou no Tesouro Selic? Se você tem essa dúvida, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aonde realmente você pode deixar o seu dinheiro dessas duas opções, é claro, e qual, na minha opinião, também é a melhor opção para quem quer começar a guardar dinheiro, para quem quer guardar 5 mil, 10 mil ou qualquer outro valor que seja da sua capacidade ali de economizar e de poupar o seu dinheiro. Eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. A poupança, por muitas vezes, em diversos lugares, já foi citada até como algo que não se pode ser tratado como investimento, sendo que a poupança é um dos modelos de investimento mais antigos que existe, né? Disponíveis para qualquer pessoa. A poupança já tem um longo histórico aí, em vários fatos também que já aconteceram, como a época em que houve aquela história da poupança, que o seu dinheiro foi preso, teve toda aquela história com o presidente aí alguns anos atrás, alguns anos aí, 40 anos ou mais atrás, envolvendo a poupança, e isso talvez deixou um pouco das pessoas um pouco assustadas. Outra coisa que muitas pessoas falam por aí também é que a poupança não é um investimento, talvez pela sua rentabilidade, que querendo ou não, comparada a outros investimentos, não é uma rentabilidade tão alta assim. Porém, também não é uma das piores opções que você pode encontrar, né? No mercado financeiro existe de tudo, existe bons investimentos, investimentos ruins, investimentos mais arriscados, investimentos que tenham um perfil um pouco mais conservador, e isso, claro, cabe a cada um de nós quando vamos fazer aquela escolha, né, daquele que nós temos como objetivo, buscar aquele que mais se encaixa dentro daquele que nós esperamos ao guardar o nosso dinheiro, ao investir o nosso dinheiro ou até mesmo ao poupar. Mas vamos direto ao que interessa, né? Vamos falar um pouco sobre poupança e sobre Tesouro Selic, e eu vou mostrar para vocês quanto que rende 5 mil reais hoje em cada um desses investimentos. Primeira coisa, né? Quanto que a poupança rende hoje? Qual que é a rentabilidade da poupança? Eu vou utilizar esse site aqui, que é o Brasil Indicadores. Ele tem todo tipo de informação envolvendo taxa de juros, tanto para Selic, poupança, taxa referencial, inflação, tudo. Então um site bem interessante para quem quer se atualizar a respeito de como anda as taxas de juros, né? Taxa Selic, a inflação e dentre outras diversas taxas de juros que você encontra aqui. Aqui eu já deixei aberto a parte falando sobre poupança e também nós vamos na sequência falar um pouco sobre Selic, né? A poupança nos últimos 12 meses rendeu aqui 6,17%. Porém, né, sem considerar a taxa referencial. Mas o que é taxa referencial? A taxa referencial é uma taxa criada pelo Banco Central e a taxa basicamente utilizada como parâmetro para rendimentos de poupança e também rendimentos do FGTS. Sabe quando você recebe aqueles centavos lá de atualização no saldo da sua conta do FGTS? Você tem saldo, possui saldo e você acessa, você percebe que em relação a alguns períodos vem acontecendo lá uma atualização, vai cair em alguns rendimentos, e esse rendimento, principalmente lá do FGTS, é com base na taxa referencial. Ela é utilizada tanto para o FGTS quanto para a poupança, né? Mas além disso, claro, existe também uma regra, né? Em relação à taxa Selic que a poupança segue, que são metas ali. Se a taxa Selic, por exemplo, passar de 8,5% ao ano, então, até 8,5% ao ano, a poupança vai render aproximadamente 70% daquele valor. E quando passar esse valor, ela vai ter um rendimento fixo de 0,5% ao mês, mais taxa referencial, que é uma taxa também que sofre de valor, né? Sofre alteração mensalmente. Então, aqui podemos ver um pouco mais do histórico de como que foi o rendimento da poupança, desde janeiro até novembro, né? De todo o período aqui de 2023. Lá em janeiro tivemos uma rentabilidade na poupança que chegou até a 0,7 ao mês. Isso já é próximo do que outros investimentos também chegam a pagar. Então não é uma rentabilidade ruim. Porém, em outros momentos a rentabilidade veio diminuindo, né? E também, querendo ou não, na época que entre janeiro e fevereiro tínhamos investimento, por exemplo, um próprio CDB pagando 1,10% ao mês, 1,5% já líquido de imposto. Ainda até dá para encontrar hoje, mas já está ficando um pouco mais difícil, né? E eu explico já melhor o porquê também. Mas nos últimos 12 meses, por exemplo, a rentabilidade da poupança, só considerando na verdade aqui os últimos 12 meses, pegando lá de dezembro de 2022 até 23, até novembro de 23, foi de 8,18%. É uma rentabilidade ruim? Ruim, péssima não é. Porém, é claro, se você for comparar com outras rentabilidades, é uma rentabilidade um pouco, né, menos atrativa do que outras. Você pega
investimentos atrelados à inflação, a uma renda pós-fixada, por exemplo, tem títulos ali que sempre pagaram, e até mesmo pré-fixado que pagam aí, estão pagando ainda 12% ao mês, 11% ao mês. Então, a poupança, às vezes, por esse motivo de ter uma rentabilidade um pouco mais reduzida, deixa aquele ditado na cabeça de muitas pessoas que falam por aí, né, de que a poupança não é um investimento. A única coisa que eu não considero investimento, a poupança, claro, rendendo menos, muitas vezes perde para a inflação, ela não deixa de ser um investimento. E principalmente pelo fato de que ela é uma modalidade de investimento que ela vai estar rendendo sempre baseado em taxas reais de juros, não vai ser uma proposta abusiva, algo absurdo, né? Geralmente você vê por aí e até fica se perguntando de onde que vem aquela rentabilidade. Algo de 20%, 15% ao mês, né? Não é nem ao ano. Você ter hoje 10, 11% ao ano em renda fixa não é tão simples assim, mas é possível. Agora ter 10% ao mês, 15% ao mês, aí você pode tomar cuidado com qualquer tipo de proposta que você vê desse tipo. O que eu falo para vocês e o que eu aconselho é isso. Desconfie, tá? Não existe isso aí hoje não. Nem jogo de tigrinho não paga isso aí. Mas a nossa poupança rendeu aqui aproximadamente 8,18%. Pode ser que vai continuar rendendo menos? Vai reduzir essa rentabilidade? Sim, claro. Olha a nossa Selic como é que tá. A Selic atualmente está em 12,25%. Até alguns dias atrás ela estava em 13,75%, né? Só que consequentemente houve cortes aí nessa taxa de juros e ela provavelmente deve fechar o ano abaixo de 12%, né? Deve fechar o ano aí em 11,75% e talvez lá para o meio de 2024 teremos ela talvez próxima de 9% ao ano. Depende muito do que acontecer com a nossa economia, né? A gente ainda não tem uma certeza, assim, algo certo e nítido do que pode acontecer, porque é um cenário ainda de muita incerteza. Porém, é mais provável que a gente veja isso acontecer. Nós possamos ver taxa Selic ali a 9% ao ano. Talvez, olhando para um lado mais otimista, até 8% ao ano, né? E a taxa Selic aqui, no caso, rendeu 12,25%, está rendendo atualmente 12,25%. Essa taxa Selic, ela é a base, né, de rentabilidade do Tesouro Selic, que é um título atrelado a essa taxa de juros. Um exemplo de título do Tesouro Nacional, Tesouro Selic 2026, que rende a taxa Selic que eu acabei de mostrar para vocês, mais uma rentabilidadezinha aqui de 0,03%. Ou até mesmo o Tesouro Selic 2029, que rende a taxa Selic, né, de agora, de 2023 até 2029, se o caso você continue deixando seu dinheiro até o período, vai render tudo que a Selic render. Se a Selic cai, o rendimento cai, se a Selic sobe, a rentabilidade sobe também. Isso diariamente, e, consequentemente, é um título aqui de investimento atrelado a essa taxa de juros. Lembre-se que taxa Selic é a taxa praticamente mãe de todas as outras taxas de juros que nós temos. Selic alto é sinal de tentativa de controlar a inflação, por exemplo. Se a inflação está muito baixa, eles baixam um pouco, né? Vai haver esse movimento de baixa dessa taxa de juros, consequentemente porque não há um movimento inflacionário. Se a inflação começar a subir, consequentemente vai ter que ser barrada. Vão fazer esse barramento da taxa Selic e ela provavelmente deva continuar subindo novamente, né? Já chegou até outros patamares aí, historicamente, muito acima de 13,75%, como 2015, 2016, lá nos anos 2003, 2002, por ali. Naquela época também teve épocas bem conturbadas aqui em relação à inflação no país, né? Não foi a primeira vez, nem foi a segunda. É mais uma dos diversas vezes que isso vai se repetir na história. Agora nós já sabemos que a Selic, o Tesouro Selic, vai render, por exemplo, aqui no caso, 12,25%, mais uma rentabilidadezinha fixa dessa daqui, né? Se pegarmos, por exemplo, o Selic 29, que eu vou utilizar para exemplo, vai render 12,25 mais 0,16, né? Daria ali 12,36, 37%, certo? E aí, consequentemente, podemos fazer uma conta bem simples com essas informações. Se eu, por exemplo, investisse na poupança, rendendo 8,18%, 5 mil reais nos últimos 12 meses, quanto você imagina que isso renderia? Vamos descobrir agora. 8,18% ao ano. Vou pôr aqui em anos também, para ficar tudo certo. Um ano. Podemos ter aqui uma rentabilidade predefinida. Há uma rentabilidade de 8% que a poupança rendeu nos últimos 12 meses. Os 5 mil reais que você tivesse investido, guardado na poupança, teria rendido R$409. Isso a 8,18% ao ano. Agora reparem uma coisa, né? Daí que eu falo que é importante você entender a respeito dos investimentos, porque muitas vezes você está deixando de ganhar dinheiro e aí é onde
você pode deixar de ganhar, né? Então, consequentemente, você perde se você não ganha. Agora, imaginemos que esses meus 5 mil reais estivesse ali investido a 12,36% nos últimos 12 meses. O que a Selic, consequentemente, aquele título do Tesouro Direto renderia. Seu rendimento já teria mudado de valor, né? Você já teria recebido ali R$ 618 reais em rendimento, né? O seu dinheiro teria rendido em 12 meses R$ 618 reais. De 409 para 618, olha a diferença que você tem. E claro, consequentemente, isso é pela rentabilidade aqui acumulada de 12,36%. E isso já deixa a resposta muito nítida. Quem que é o melhor investimento? Qual a melhor opção de investimento para guardar dinheiro? A poupança ou o Tesouro Selic? Na minha opinião, o Tesouro Selic é um bom investimento. É um dos mais seguros, né? Você empresta o seu dinheiro para o governo, você tem uma rentabilidade que vai estar sempre se comportando ali de acordo com a taxa mãe, que é a taxa Selic, das demais taxas de juros, e aí seu dinheiro vai estar sempre um pouco, né, rendendo acima do que a maioria dos investimentos vai estar rendendo também. E lembrando que Tesouro Selic você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser. Você investir hoje, você pode tirar amanhã, não existe restrição para a questão de resgate. Então você tem liquidez, né, resgata a hora que você deseja, além de ter uma boa rentabilidade. E para você, faz sentido ou não investir em Tesouro Selic? Qual que é a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Se não for pedir muito para você também, peço que você, se não for inscrito no canal, que você se inscreva. Deixe nos comentários aí a sua opinião a respeito desse título do vídeo de hoje. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.